Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos, amigos, a mais um programa Evangelho no Lar, na Rádio e TV Fraternal. É sempre com muita alegria, com muita honra, que nos encontramos aqui com vocês para a prática do Evangelho no Lar. Antes de mais nada, agradecendo sempre a audiência que nos dão, pedimos que todos que gostam, que acompanham os conteúdos da Rádio e da TV Fraternal, que curtam, compartilhem, façam comentários nas mídias sociais em que a rádio está presente. Em todas elas estamos lá e é claro que com a curtida e o compartilhamento aumentamos o nosso propósito, levamos a mais pessoas esses nossos conteúdos e mais pessoas receberão as palavras de Jesus em seus ensinamentos, as boas mensagens, as mensagens edificantes que procuramos transmitir através desses conteúdos. Hoje estamos aqui, já vou adiantar qual será o nosso estudo de hoje, é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o livro que utilizamos aqui na rádio e que recomendamos, certo? O item é o item 8, Aliança da Ciência com a Religião. Então, para quem tem o Evangelho aí, já pode abrir logo no início, né? Já pode abrir nesse item para nos acompanhar quando fizermos a leitura. E para quem não tem e esteja acompanhando pelo YouTube, o texto encontra-se logo abaixo do vídeo, todo ele para que nos acompanhe. Recomendamos a prática do Evangelho no Lar para que trazermos para os nossos lares, para dentro da nossa casa, a mensagem de Jesus e os bons espíritos que acompanham essa disseminação da mensagem de Jesus. Sozinho, acompanhado de seus familiares, faça. O roteiro também está na página, no site da Rádio Fraternal, fraternal.net.br, e lá tem toda a orientação. E aqui é um modelo, a forma como fazemos aqui é um modelo que pode ser seguido, se estiverem em vários componentes, né, fazendo, mas se não, existe maneira simplificada de estar fazendo também. Tá? A importância realmente é elevar o estudo das palavras de Jesus, à luz do seu Evangelho, para dentro de seu lar, provocando com que todos façam esse estudo, que todos recebam as benesses dessas palavras e todos provoquem, através do estudo, a sua melhoria íntima, a sua melhora geral no íntimo. Né? Isso aí, só quem pratica vai entender e comece a praticar para você entender também. É muito bom, levar a luz de Jesus para dentro do seu lar. Uma das recomendações que existem é de colocar-se um copo ou um jarro com água para que seja fluidificada pelos espíritos protetores que nos acompanham e essa fluidificação colocará ali naquela água o medicamento necessário para o corpo e para o espírito. Claro que não se dispensa, em caso de quesitos de saúde, a orientação médica, mas sem dúvida ali você já vai sentir uma melhoria. Então, a forma como fazemos aqui na Rádio e TV Fraternal é com alguém conduzindo, no caso serei eu sou a Kátia, aí fazemos uma prece inicial, que hoje será feita pela Mara, que está aqui à minha esquerda. Após a prece inicial, temos a leitura, né, da mensagem de hoje, que será feita pelo Daniel, que está aqui à minha direita. Abre-se os comentários, todos comentamos algum entendimento que tivemos, o que quisermos realmente. Não existe um roteiro de como esse comentário deva ser feito. É aquilo que você sentir vontade de falar sobre o que leu, sobre o que interpretou. Abrimos os comentários a todos, quem quiser faz, quem não quiser se abstém.
Depois vamos para as vibrações que serão feitas pelo Ricardo, que está à minha esquerda, e finalizamos com uma prece final que será feita pela Márcia à minha direita. Esse é o nosso modo de apresentar aqui o Evangelho no Lar, mas faça do seu jeito, o importante é que você faça e leve a luz de Jesus para o seu lar. Vamos dar início então com a prece de abertura aqui, prece inicial feita pela Mara. Vamos então, neste momento, nos tranquilizar, acalmar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. E vamos nos ligar à equipe espiritual, aos benfeitores, à equipe do Evangelho no Lar, aos nossos anjos da guarda. E junto deles vamos chegar até Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Vamos cumprimentar a Jesus, sentir o seu abraço, a sua luz a nos envolver. E vamos trazer a Jesus, convidá-lo a adentrar os nossos lares, o nosso cantinho, e pedir a Jesus para que nos ilumine, que nos dê força e coragem, para que possamos atravessar as nossas dificuldades, pois todos nós as temos. E pedir também a Jesus para nos ajudar a entender o seu Evangelho de luz e a aplicá-lo em nossas vidas. Que a luz de Jesus ilumine a todos os nossos entes queridos, a todos os lares, e a nós mesmos, que possamos ser envolvidos na grandiosa luz, na luz divina de Jesus Cristo. E com a prece de Francisco de Assis vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Agora iremos à leitura feita pelo Daniel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Aliança da ciência com a religião. Item 8. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis têm o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência,
adquira uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, amigos, é bastante providencial essa leitura neste dia que estamos. Este é o nosso primeiro evangelho no mês de outubro, o mês que é considerado o mês de Kardec. Por quê? É uma alusão. Kardec nasceu a 3 de outubro de 1804, 228 anos atrás, e ele é o codificador da doutrina espírita. Então, esse texto, para mim, como eu disse a vocês no início, os comentários são feitos de acordo com a nossa interpretação do texto lido. Então, diante desse texto, eu interpreto que tudo tem a ver com esse mês de Kardec. O mês que, dentro da doutrina espírita, sempre nos atemos à edição dos livros da codificação, né? Inicialmente o Livro dos Espíritos, em 1857, e seguidamente os outros 4. O Evangelho segundo o Espiritismo é um deles, se não me engano, não sei tudo de cor, tá, pessoal? Se não me engano, foi em 1863 que ele foi publicado, e ele veio como um código de conduta moral para todos nós, onde, com base nos textos evangélicos, se deu uma nova roupagem, uma interpretação, de forma que todos pudéssemos entender melhor a lição deixada pelo Cristo a todos nós, e que aqui no texto fala que foi elaborado por 18 séculos, já um pouco mais, já 20 séculos passados, né? Esses 18 séculos foi para a publicação do Livro dos Espíritos, que eclodiu com a doutrina espírita. Então, dentro desse mês tão especial, eu acho que esse texto e esse momento de evangelho são muito especiais, porque Kardec veio nos mostrar, Kardec, uma pessoa, um pedagogo, um homem da ciência, bastante, no início, antes de sua publicação do Livro dos Espíritos, ele começou a se interessar pelas manifestações dos espíritos que aconteciam lá em Paris, naqueles anos, e ele foi muito curioso, cético com relação ao que vinha acontecendo, mas curioso, foi lá, procurou saber o que era, se interessou muito, estudou profundamente, não foi se envolvendo pela primeira situação, ele foi estudando situação a situação e elaborou a tão maravilhosa codificação espírita para todos nós. Não estamos aqui também para fazer uma explicação minuciosa, mas busquem a informação, porque a informação é preciosa e ela seguramente vai mostrar o quanto
A ciência e a religião se unem e dentro da doutrina, a filosofia também. Dizemos que é o tripé da doutrina espírita. Ciência, religião e filosofia. Então, com isso eu abro os comentários a todos. Aqui no texto diz: a ciência e a religião não puderam entender-se até agora. O que é até agora? É como a Kátia estava falando. O até agora foi quando surgiu a codificação espírita, que não surgiu assim, de repente, como ela também disse. Foram anos de estudo, não tantos anos, né? Mas muito empenho do nosso querido Allan Kardec, que foi o trabalhador que estava pronto para receber o trabalho. E abraçou, estudou, testou, experimentou, até que não houvessem mais dúvidas. E fez-se a luz, aqui no texto também fala. Uma nova luz se fez. A fé e a ciência puderam se unir. Quando Kardec, livro após livro, mas quando a codificação estava pronta, que começou com o Livro dos Espíritos, mas até a Gênese e a Revista Espírita, que tanto Kardec colocou as suas pesquisas, né? Não foram os seus ensinamentos, mas as suas pesquisas em cima da doutrina espírita. É um compêndio que explica essa união da ciência e da religião. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese nós conseguimos ter a ligação realmente a explicação do que quis dizer a Gênese bíblica. Então é a união. A luz se fez neste momento. E lógico que até hoje nós temos incrédulos, né? Mas a explicação está aí. Está dada. Basta cada um querer entender, querer estudar e se confortar. Porque eu digo que a doutrina espírita é confortadora, nos tira o véu de muitas dúvidas. Muitas coisas não sabemos, mas muitas coisas conseguimos saber a partir da doutrina espírita. O texto ele inicia e tem um trecho que é muito importante, né? Onde ele coloca que se tudo é criação de Deus, então não há o que se dizer de que haja uma parte ou outra que seja mais correta. E porque senão a obra estaria se contradizendo. Acontece que como está tudo, né, a uso e a prol do homem, né, da humanidade, então automaticamente acaba tendo o seu dedinho ali e a interpretação muitas vezes individual. E aquela questão de como todos nós estamos num meio onde que estamos em evolução, então automaticamente muitas das interpretações que são dadas, muitas das colocações que são feitas, seja na ciência ou seja mesmo na religião, nem sempre não são colocadas da maneira como é a correta. Então, e sim, muitas vezes tem o lado da interpretação da pessoa que está se manifestando, né? E muitas vezes essa pessoa está à frente de vários grupos, né? Então, o que nós temos que fazer, por isso que a necessidade sempre, e a gente sempre volta e sempre coloca a necessidade do estudo. O estudo que a ciência hoje tem feito com mais profundidade, aceitando muitas das coisas que acontecem, inclusive no âmbito espiritual, como também, como foi colocado, como também a religião também tem se aprofundado e aceitado muitas das coisas que a ciência está comprovando. Então, o que tem que haver, sim, é que haja uma uniformidade, ou que haja pelo menos um bom senso de que
todos nós estamos num caminho de aprendizado. E é lógico que, com a evolução da ciência e também com os entendimentos da religião, daquilo que o Mestre, que o Cristo nos passou e nós ainda estamos aprendendo e muitas vezes relutamos, então com esse amadurecimento é com que a gente vai chegar numa situação de equilíbrio. Mas sabemos que isso demora e que isso ainda tem tempo para que possa ocorrer. Que cada um de nós busque ou que faça por si, pelo menos esse entendimento correto. O que eu consegui extrair desse texto é o seguinte: ciência e religião são duas forças complementares que caminham juntas. Nenhuma folha cai do céu sem que Deus queira, vamos dizer assim. Então, tudo que a ciência consegue progredir nesse mundo, tudo vem de uma inspiração divina. E se ela é possível ser concretizada aqui, é porque a gente tem homens com grandes inteligência e que recebem essa inspiração e conseguem concretizar isso daqui. Mas a gente precisa acreditar que uma não caminha sem a outra. Tanto a religião quanto a ciência progridem juntos. Por mais inteligente que seja um homem, se ele não tiver fé e não acreditar que Deus está acima de tudo, ele perde um pouco da sua capacidade. Então, realmente, tudo caminha junto. Nós devemos acreditar que a gente recebe inspirações e concretizamos aqui. A ciência, a religião, hoje a gente consegue já perceber esse entrosamento maior. Como ele diz no texto, há um tempo passado, isso já não acontecia e agora a gente já começa a perceber. E sejamos práticos, né? Basta a gente ver os exemplos, né? Quando a gente fala de ciência, é tudo aquilo fato que pode ser provado. E a religião é algo que é atrelado ao nosso sentimento, então a nossa fé. E a gente vê hoje estudos clínicos na área da saúde, onde aquelas pessoas que professam alguma fé, têm alguma religião, como a melhora dessas pessoas auxilia no tratamento médico material, ou seja, no tratamento corpo físico. Como essas pessoas têm um tratamento, como essas pessoas têm uma evolução diferenciada em aquelas que não têm essa fé, professam essa fé. Isso não quer dizer que uns está certo, outros estão errado, não é nesse ponto de vista, mas como elas, estamos dizendo sim no sentido do texto, de a ciência e a religião caminharem juntas, e hoje a ciência entende essa capacidade de perfeição do corpo físico de uma pessoa, de como auxilia no tratamento de uma enfermidade, de como auxilia no tratamento psíquico, enfim, as maravilhas que são trazidas através da religião, da mesma forma que a medicina nos auxilia nos tratamentos das doenças do corpo. Isso é um exemplo prático que eu lembrei lendo o texto e que nós vivenciamos já. Coisa que também no passado era recriminado, era até questão de crime, mas hoje já tem um entendimento muito maior. E qual de nós não pede ajuda quando nos deparamos com alguma situação complicada, ainda que a ciência nos prove, mas nós confiamos na ciência, mas não por isso deixamos a religião de lado, não deixamos de professar a fé. E caminhando lado a lado, religião e ciência, para um aperfeiçoamento melhor ainda. Então esse é o caminho, é as duas caminhando juntas. Esse é o entendimento que devemos ter. Uma complementa a outra e o auxílio é mútuo, o auxílio é amparador para todos nós. Esse é o entendimento que eu faço. Bom, pessoal, vejam como é importante estudar sempre, né? Acho que a grande finalização de tudo aqui hoje é a necessidade do estudo que temos, e especialmente do estudo das obras deixadas por Kardec. Tudo vem do Pai, tudo vem de Deus. Se Ele permite que o homem evolua, aprenda, que os cientistas, por exemplo, descubram explosivos, tudo é uma permissão divina que houve. Mas o uso que vai ser feito daquilo que foi permitido ao homem descobrir é que é o
o elo com a religião. Ele tem que usar tudo com amor. Um amor que o Pai espera que tenhamos uns pelos outros e pela vida. Então, vamos dar prosseguimento agora com as vibrações sendo feitas pelo Ricardo. Então, é neste momento onde nós vamos serenando os nossos pensamentos, o nosso coração, buscando a tranquilidade interior, apaziguando a nossa mente, o nosso ser, esquecendo tudo aquilo que nos ocorreu no nosso dia, na nossa jornada, para tão e somente nos concentrarmos nesse local onde nos encontramos. E vamos sentir a energia que nos está sendo envolvida por nossos queridos irmãos benfeitores do Evangelho, aquecendo o nosso corpo, sentindo vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. E é neste equilíbrio que vamos mentalizar, ou não só mentalizar, mas vamos sentir a presença de nosso Mestre Jesus à nossa frente. Com suas mãos estendidas, nos aconchegando num abraço fraterno. E envolvidos por esta paz e por este amor, vamos fazer o nosso ato de caridade, vibrando, doando o que de melhor tivermos, para que esses amigos e irmãos socorristas do espaço possam recolher toda esta energia e levar aos locais mais longínquos, envolvendo aqueles que se encontram em situações desfavoráveis, seja ela qual for, mas que possam, pelo seu merecimento, receber este acalento, este lenitivo, esta força, para que possam se reerguer e retomar suas vidas, retomar sua caminhada em direção a Deus, nosso Pai. Vamos aproveitar e vibrar por aquelas pessoas que mentalizamos nesse instante, para que igualmente sejam acolhidas, socorridas, que possam ter o que de melhor lhe for possível e merecido. E não vamos deixar de vibrar por nossa casa, nosso lar. Que ele se torne um ambiente de paz, de harmonia, de união, de amor, de compreensão. Que possamos ter
nosso Mestre Jesus sempre ao nosso lado. E nossos olhos sempre voltados a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Vamos à nossa prece final, feita pela Márcia. E assim, nós vamos encerrando esse evangelho, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, envolvidos nessa energia que pegamos aqui agora com toda essa vibração, e levando esse bom momento para toda a nossa semana, para que a gente possa, com todo esse bom pensamento, passarmos por todas as dificuldades, que qualquer coisa que aconteça, com paz, com amor e com muita gratidão no coração, agradecendo imensamente a mais essa oportunidade. E assim, com a oração do Pai, nós vamos encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. E assim, amigos, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Agradecendo mais uma vez pela audiência de todos aqui conosco, pedindo que curtam, comentem, compartilhem todos os conteúdos que estão presentes em todas as mídias sociais. Também no site temos um número de WhatsApp, vocês podem se manifestar para fazer parte das nossas listas de distribuição dos conteúdos. Participem, a rádio está aberta e atenta aos comentários e sugestões que nos tragam. Que esse momento gostoso, de coração aquecido na mensagem de Jesus, nos comentários aqui feitos, também se reflita aí nos seus lares e que nos fortaleça e nos permita uma semana de paz e tranquilidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.